Eclesiastes 4, 7 a 12 diz o seguinte: descobri ainda outra situação louca debaixo do sol. Eu estou lendo versão King James. Havia um homem solitário que, não tendo filho, irmão, nem qualquer parente, dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava, e ele nem pensava em se questionar: para quem estou trabalhando tanto, afinal? Porque não desfruto um pouco do que já tenho. Ora, isso é insensatez, uma ilusão e um trabalho ingrato. Melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro, mas pobre daquele que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a reerguer, ou a se reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Até esse ponto, nós pensamos sobre o poder sobrenatural da unidade. O quanto estar unidos rasga os céus e libera a sobrenaturalidade sobre nós. Mas hoje, e só hoje, eu quero abrir um espaçozinho pequeno para pensar com você no poder psicológico da unidade, na necessidade da unidade como uma questão psicológica. Mas não quero com isso dizer para você que essa é mais importante. Não é. Eu só quero, no meio de todas as coisas grandiosas que tem no tesouro, que nós vamos encontrar dentro do campo que nós estamos comprando, eu quero destacar uma coisa que não é tão valiosa, mas é muito importante, tanto quanto as coisas valiosas. As valiosas a gente já trabalhou até aqui. Mas tem algo no tesouro da unidade que, embora não seja tão valioso, tão grandioso, tão poderoso, mas é importante. Quero pensar com você no quanto a unidade faz bem para o nosso funcionamento emocional e psicológico. Pensando no grupo de apoio, o grupo de apoio exerce no indivíduo que participa do grupo de apoio um pouco disso também. Nós nos concentramos até aqui em pensar que, quando o grupo de apoio se reúne, eles exercem a unidade, porque em unidade, focando num mesmo caminho, numa mesma direção, eles rasgam os céus. Deus é acessado e, de forma sobrenatural, a presença de Deus se manifesta ali no grupo de apoio. Enquanto as pessoas conversam, enquanto elas abrem o coração, enquanto elas choram uns com os outros, enquanto elas contam seus problemas, enquanto elas oram, enquanto elas discutem o tema, tem um portal aberto e tem um rio de unção fluindo. A maioria absoluta delas não nota que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo, até os resultados aparecerem, até as pessoas começarem a dizer: você não é mais a mesma pessoa. Mas mesmo assim, embora elas coloquem na conta de Deus os resultados, elas não percebem exatamente o rio de unção e de mover fluindo e transformando a vida delas a partir de cada reunião, a cada reunião, a cada reunião. Mas, se riscarmos completamente essa sobrenaturalidade que acontece no grupo de apoio, se pensarmos no grupo de apoio apenas como terapia de grupo, ainda assim o grupo de apoio seria maravilhoso, porque no grupo de apoio as pessoas derramam a bênção de ser bênção na vida do outro.
Mesmo que não tivesse sobrenaturalidade nenhuma, o ser humano faz bem para o outro só de estar junto. E especialmente no grupo de apoio. Por quê? Porque o grupo de apoio tem o objetivo de retreinar o indivíduo na arte do relacionamento. As pessoas que vêm para o grupo de apoio, elas vêm justamente para reaprenderem a se relacionar. As pessoas que entram no grupo de apoio estão vindo de famílias disfuncionais e lá elas perderam a tônica do relacionamento, a receita de como se relacionar foi perdida. E ali elas vão progressivamente sendo reconstruídas nessa capacidade. Um exemplo que nós repetimos muito quando falamos de grupo de apoio é o exemplo do marido que fez uma viagem de trabalho, foi fazer um treinamento pela empresa, ele ficou um mês fora sendo treinado, a empresa o enviou para um treinamento desse, e uma das coisas que acontecia naquele treinamento é que ele estava sendo treinado na arte dos relacionamentos, e lá, naquele treinamento, ele aprendeu que o ser humano precisa de 11 abraços por dia para nutrir a necessidade psicológica do indivíduo. E aí ele aprendeu isso e começou desde o primeiro dia que ele aprendeu a praticar, porque os treinadores daquele grupo o obrigavam a abraçar. E ele abraçou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no 20º dia. Um mês depois, praticando isso todo dia e aprendendo sobre a necessidade de se relacionar, esse homem virou um abraçador compulsivo e ele até esqueceu que na casa dele as pessoas não se tocam. Ele nem passa a mão nos meninos. Ele tem 3 filhos, uma esposa, e lá os toques são quase que proibidos. Mas agora que esse marido está há um mês longe de casa, ele abraça todo mundo, ele sente saudade da família, andou até mandando uma mensagem ou outra para casa, e aí chegou o final de um mês de treinamento e ele volta, cheio de saudade, sentindo falta da família, e quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é agarrar o pequenininho, o filho menor, que foi o que estava na frente, e abraçou, e apertou, e beijou, e o menino ficou assim, sem se mexer. Ele não sabia o que estava acontecendo, se perguntando quem é você e o que você fez com meu pai. Quando o pai cai na real, que o filho não correspondeu ao abraço dele, ele se desarma completamente. O segundo filho, o abraço já foi menos demorado e sem tanta empolgação. No terceiro filho, ele só bateu nas costas, o que ele aprendeu no curso que não podia fazer. Soltou o terceiro e quando chegou na frente da mulher, oi, tudo bem? Tá tudo bem por aí em casa? Ele não conseguia mais fazer o que ele estava treinado para fazer. Na próxima semana, todo o treinamento para abraçar que ele recebeu durante um mês acabou e ele perdeu a graça. Por que isso acontece? Porque sistemas disfuncionais constroem comportamentos e desconstroem outros comportamentos. Por que o grupo de apoio é importante? Porque esse indivíduo vai para o programa de cura e ele aprende que abraçar é importante. E ele confessa no grupo que ele não sabe abraçar. Gente, eu não sei abraçar. E o que acontece? O grupo inteiro abraça ele. Porque já que não sabe abraçar, né? Vão abraçar essa pessoa. Ele começa a descobrir o quanto que o abraço é terapêutico, o quanto que o abraço é importante. E ele volta para casa e chega em casa e a família o desafia a perder o hábito. Mas na semana seguinte ele volta para o grupo de apoio de novo e o grupo de apoio o desafia a continuar com o hábito e dar mais conhecimento, mais entendimento, mais treinamento. Ele volta para casa e começa a abraçar aqueles que são mais fáceis. Tem uns que resistem mais, então vamos supor que tem uma família lá de 5 pessoas, aquele que for menos resistente, ele vai ganhar primeiro. Daqui a pouco, a família inteira está abraçando e ninguém da família, exceto essa pessoa, fez o programa de cura. O comportamento da família inteira muda,
porque uma pessoa mudou. Mas não vai mudar porque ele entendeu tudo e foi para casa e conseguiu praticar. Ninguém consegue voltar para casa e conseguir praticar. Relacionamentos passionais travam a gente. A gente aprende novos comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que não sabe elogiar. Ela aprende a elogiar, começa a elogiar fora de casa. Quando ela volta para casa, que ela dá o primeiro elogio e alguém olha para a cara dela, tipo assim, ficou bonzinho agora. Desarma e a pessoa não consegue mudar o comportamento porque tem um lar que não permite. O grupo de apoio faz bem enquanto terapia de grupo também. E agora de noite, eu quero pensar nisso com você. Eu quero pensar nessa fala de Salomão aplicando a unidade. Então, respondendo à pergunta que não quer calar desde sexta-feira, a pergunta: por que esse tesouro é tão bom? Por que a unidade é tão necessária? A gente já viu que a unidade é necessária porque ela acessa a unção de Arão, porque ela acessa a bênção do irmão, porque ela abre os portais, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, porque a gente vence as batalhas espirituais através da unidade. Agora à noite, eu quero pensar com você que a unidade é necessária, porque a unidade coloca relacionamentos disponíveis e você precisa se relacionar. Salomão está falando disso nesse texto. E para a gente entender a fala de Salomão sobre relacionamento, a gente precisa entender o pano de fundo do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito para Salomão expor suas teses de pesquisa. Salomão fez uma pesquisa de vida inteira. A partir do ponto em que Salomão ganhou aquela sabedoria sobrenatural que Deus deu para ele, ele começou um projeto de pesquisa. Ele começou a pesquisar a sabedoria da vida. Qual é o sentido da vida? Pergunta Salomão. E ele pesquisa muitas áreas. Final das contas, em que Salomão conclui, depois de pesquisar tudo, e pesquisar com sabedoria, e pesquisar com o dom que Deus deu a ele, mas também com conhecimento, indo atrás da pesquisa, do conhecimento, ver onde a coisa acontece, trazendo as informações, fazendo análise em laboratório, fazendo análise de campo, entendendo como as coisas funcionam. No final das coisas, Salomão chega à seguinte conclusão: tudo nessa vida é passageiro. Eu já sabia. Mas Salomão chega a essa conclusão debaixo de muita pesquisa. Então, para Salomão fazer a afirmação, tem que ser verdade, porque ele não criou uma tese, ele foi lá e pesquisou. Mas no meio de toda a pesquisa de Salomão para entender o funcionamento da vida, ele fez vários focos. Pensando na vida como um todo, tem muitos focos. Um desses focos é o foco no relacionamento. Nessa questão do relacionamento, Salomão resolveu comparar duas filosofias de vida comum no seu tempo. No tempo de Salomão, essas duas filosofias coexistiam, como no nosso tempo também elas coexistem. Duas filosofias. Uma filosofia que é a filosofia da coletividade, é a filosofia que diz: vale a pena viver no coletivo. A outra filosofia é a filosofia da individualidade ou do individualismo, que diz que só vale a pena viver sozinho. A filosofia da coletividade acredita que as pessoas vivem melhor quando se casam, quando têm filhos, quando têm família, quando tem convivência, quando tem amigos, quando tem gente cuja vida é da conta dele, pessoas cuja própria vida dão a ele o direito de se meter. Eu me meto na vida dos outros, os outros se metem na minha. Essa primeira filosofia da coletividade acredita que a vida funciona melhor com gente por perto. Mas tem uma segunda filosofia,
que Salomão compara é a filosofia do individualismo. Nessa outra filosofia, a crença é: eu vivo melhor sozinho. Não preciso de gente. Não preciso de gente se metendo na minha vida, controlando minha vida, querendo saber da minha vida. Eu vivo melhor sozinho. Salomão faz pesquisa, vai atrás, olha para a gente, e ele chega a uma conclusão de que tem um comportamento que é ridículo. Versículo 7, ele diz: eu descobri uma situação louca debaixo do sol. Nas minhas pesquisas, eu descobri que tinha um homem solitário. Ele não tinha filho nem irmão. E ele não tinha nenhum parente. E para sobreviver, ele se dedicou ao vício do trabalho. Quando Salomão vai para a pesquisa dele, a primeira coisa que ele descobre é: gente que realmente vive sozinho tem que compensar com vício. Por quê? Porque ninguém vive sozinho e bem. Aqueles que insistem e falam: não, eu vou viver sozinho, ele compensa a dor da solidão com algum padrão de comportamento vicioso. No caso dessa pessoa que Salomão apresenta como exemplo da sua pesquisa, ele viciou-se em trabalho. O jeito de ele sobreviver à sensação de solidão foi trabalhar muito. Não para de trabalhar. Ativismo. Mas gente solitária pode substituir ativismo com droga, com sexo, com pornografia, pode substituir o ativismo por qualquer outra coisa. O fato é que Salomão está estabelecendo que esse indivíduo, para aguentar a solidão da vida sozinha, ele usou um vício. Embora muitas pessoas que dizem que vivem sozinhos, eles não vivem sozinhos. Eles apenas não assumem compromisso com as pessoas que a nutrem. Elas se nutrem de gente, mas não assumem compromisso. Então elas dizem que vivem sozinhas, mas tem várias pessoas na vida dela nutrindo ela. E não é dessas pessoas que Salomão está falando. Salomão está falando de gente que fala que vai viver sozinho, mas vive mesmo. Porque eu não sei se você sabe, a solidão dói, machuca, angustia. Quantos de vocês já tiveram em algum momento da sua vida a experiência de passar algum tempo realmente sozinho mesmo, sem relacionamento? Quem já teve? De sentir a sensação de solidão. Você que teve essa oportunidade, quantos de vocês percebeu que a solidão é angustiante? Quem percebeu? É angustiante. Pessoas que têm resistência a relacionamento, mas tem gente na vida dela, ela não está sozinha. As pessoas estão lá. Me lembro de falar sobre a necessidade humana de relacionamento e uma pessoa que estava participando daquela palestra, num dado momento, me procurou e falou para mim assim: pastor, eu vivo sozinho e eu não faço questão. Eu falei: você mora sozinho? Não, eu moro com a minha esposa, com os meus filhos. Mas a gente não se relaciona. Eu chego do trabalho, vou para o quarto, fico lá na minha, a gente não conversa, e eu estou bem, obrigado. Eu disse para ele: você só tem um jeito diferente de beber do relacionamento, mas que você está se relacionando, tá? Não, pastor, mas por exemplo, eles não falam comigo, eu não sinto falta. Então eu falei para ele assim: já aconteceu com você, de uma vez, você está em casa, saber que a sua família está em casa, e de repente todos eles somem, e você se angustiar tentando entender onde é que eles foram parar? Ele disse: pastor, como é que você sabe? Aí ele me contou uma situação em que ele estava em casa, chegou do trabalho, não deu boa tarde nem bom dia, não falou com ninguém, as pessoas, a família dele estava por ali,
na casa, ele passou, não falou nada com ninguém, foi para o quarto, se trancou lá, como ele sempre fazia, e ficou lá. Ele está ouvindo os barulhos da casa, que para ele basta. Depois de algum tempo, a família inteira sumiu, fez um silêncio total, e ele está lá na dele. De repente, ele levanta e começa a procurar. A casa estava toda aberta, ninguém estava em casa. Ele saiu, olhou no quintal, ninguém estava lá. E aí ele começou, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E ele falou que começou a ficar muito nervoso. Pegou o celular, ligou para a mulher dele, e ela não atendeu, aliás, o celular estava em casa. Ele começou a ficar angustiado. Daí a pouco a família voltou. Estavam no vizinho resolvendo alguma coisa, surgiu alguma coisa e todo mundo foi para o vizinho. E ele ficou muito angustiado. Ele disse que brigou com a família toda e falou que eles tinham que falar com ele. Então eu disse para ele: esse episódio que você acabou de me contar indica que você se relaciona com a sua família. Você só tem um jeito muito estranho de se relacionar, mas você se relaciona com eles. E eles te nutrem desse jeito. Sentir que eles estão ali e que eles fazem parte de um ambiente que você chama de seu, te nutre. Eu acho que não está nutrindo eles, mas está te nutrindo. E tanto é que você sente falta quando some, quando é tirado de você assim, sem mais nem menos. Fato é, algumas pessoas dizem que elas não se relacionam, que elas não têm ninguém na vida delas, mas na verdade elas só não admitem que tem alguém na vida delas, elas só não assumem o compromisso e não pagam o preço do relacionamento. Toque na pessoa do lado e diga assim: todo relacionamento tem preço. Você pode não pagar o preço, mas tem. Algumas pessoas não admitem que estão bebendo. E aí, como ela não admite que ela está bebendo do outro, ela não paga o preço. Mas ela está. Eu lembro que na minha infância, muito garoto, muito novinho, isso tem que ter acontecido antes dos 7 anos de idade, porque foi aos 7 anos que eu saí daquela localidade. A gente tinha uma vizinha, e aquela vizinha era famosa na vizinhança. A gente morava na roça, então não tinha muitos vizinhos, mas nos poucos vizinhos aquela vizinha era famosa, porque era uma pessoa que não se alimentava, coitada. Ela comia muito mal, tadinha. Toda vez que o marido dela chegava, no meio do dia, ele saía da roça e ia em casa almoçar, ela estava mal, triste, e aí servia o almoço para ele, sentava na mesa com ele, e ela dizia para ele assim: ai, não vou almoçar com você porque eu estou passando mal. E a gente, por ali, as crianças brincando, via essa cena. De tarde, quando o marido voltava, a mesma coisa. A mulher não almoçou, não jantou com o marido. E eu me lembro de alguém da minha casa falando com a minha mãe assim: ô mãe, fulana tá doente, ela não come. Ontem ela não comeu, hoje ela não comeu. Quanto tempo que essa mulher está sem comer? Aí a minha mãe, com raiva, olhou e falou assim: que nada, ela come quando o marido está trabalhando, ela quer chamar atenção. Meu jeito de avaliar as coisas chegou à seguinte conclusão: a minha mãe estava certa, porque a saúde, aparentemente, da mulher estava tudo bem. Não perdeu peso, não emagreceu, não piorou. E, sabe, uma semana atrás da outra, assim, a mulher nem almoçar, nem jantar. Há muitos anos atrás, eu cheguei na casa de um discípulo meu que tem um D alto, um D bem alto, o D dele. E os Ds têm uma dificuldade muito grande de ser feito de otário. D não gosta disso. D não gosta. Aliás, para o D é assim, ó. Se tiver tudo bem, ele enfia a mão no bolso, tira R$100 e te dá na boa, em paz. Vai com Deus, Deus te abençoe. Agora, se você der prejuízo de 5 centavos para ele, fazendo ele de otário, tirou 5, ele te espanca. Ele fica muito irado. Para o D, ser feito de bobo acaba com a vida dele.
de todos os temperamentos, o D é o que mais sofre com isso. Eu cheguei na casa desse meu discípulo com temperamento D, ele estava fulo da vida. Eu acabo de pensar que eu não sei o que significa fulo da vida, então acho melhor mudar isso. Ele estava muito irritado. Muito irritado. E aí eu perguntei, o que foi, meu filho? Por que você está com essa raiva toda? E aí ele me contou que ele estava assistindo uma série de reportagens, e estavam fazendo uma reportagem com um grupo de monges indianos, e aquele grupo de monges foi apresentado, estava lá mostrando, e o que tornou aquele grupo de monges famoso é que fazia alguns anos que aqueles monges sobreviviam apenas comendo uma mão de arroz por dia. Mãozinha de arroz, só uma mãozinha, ia lá, o que coubesse na mão dele era o que ele ia comer. Por dia, não era em todas as refeições do dia, não. Era no dia, só tinha uma refeição e só uma mãozinha de arroz, e não comeria mais nada, só arroz. Por que aquele meu discípulo estava com muita raiva? Porque quando foram mostrar os monges, botaram os monges numa fileira grande, todos os monges magrinhos, mas tinha um que parecia lutador de sumô no meio. O D ficou com muita raiva. Ele falou assim para mim: pastor, vem cá que eu vou te mostrar, dá uma olhada. Agora fala para mim que esse indivíduo aqui, o do meio, os outros tudo bem. Esse aqui, fala para mim que esse cara está sobrevivendo há anos comendo uma mão de arroz por dia. Ah, me poupe, pastor, pelo amor de Deus. Ele estava com muita raiva. E eu falei para ele, deixa o cara, ele deve ser o cozinheiro. Porque você sabe que o cozinheiro, ele come uma mão de arroz na hora da refeição, mas tem que provar a refeição, né? Enquanto faz. Tudo bem que ele só cozinha uma vez por dia. Eu não sei como é que o cozinheiro se viraria também. Mas o fato é que ele estava irritado com o monge que ficava pregando que come uma mão só de arroz. Mas você olha para o sujeito que está bem alimentado, está firme, né? Ali naquela dieta, além de várias mãos de arroz por dia, tem uma proteínazinha, tinha uma gordura, não é? No meio para dar uma equilibrada, sais, minerais, vitaminas. Ele estava bem alimentado, o indivíduo. E aquele meu discípulo estava irritado porque ele disse, ele bem que se alimenta por aí escondido e fica falando que está passando fome. Sabe, nos relacionamentos, pessoas que vivem sozinhas, de verdade, elas estão mal, elas estão desnutridas emocionalmente. Se o indivíduo fala que ele vive sozinho, mas você percebe que ele está bem, na verdade ele é igual aquele monge que irritou o meu amigo e que não se encaixa no absurdo de Salomão. E por que ele não se encaixa? Porque, na verdade, ele se alimenta emocionalmente, ele tem gente que nutre ele. Ele só não assume compromisso, ele só não paga pelo alimento. Ele só não aceita o preço de se relacionar. Ele se relaciona e diz que eu não tenho nada com isso, não é comigo, não é meu, eu não sou seu, não tenho nada com a sua vida. Mas está bebendo. E todo mundo percebe que está bem nutridinho, felizinho, bonitinho, direitinho. Então, o que essa pessoa precisa é só admitir que ele está se alimentando e assumir compromisso com as pessoas que o alimentam. Porque toda alimentação emocional cobra compromisso, cobra aliança. Você está aí? Para Salomão, tirando a exceção do monge bem nutrido,
O indivíduo individualista, que escolheu viver sem que ninguém o nutra, Salomão diz que ele é infeliz a ponto de precisar de um vício para sobreviver. E Salomão pinta, dizendo que a situação desse indivíduo é uma situação absurda, porque ele trabalha no vício, mas ele não tem a alegria do trabalho. E Salomão diz, um dia, esse indivíduo vai morrer de tanto trabalhar, e todo o bem que ele juntou vai ser usado por alguém que não trabalha. E por alguém que vai usar o que ele deixou e vai dizer, ó, fulano não desfrutava, agora eu vou desfrutar. Ele trabalhava e não desfrutava, agora eu vou desfrutar e não vou trabalhar. Salomão está dizendo, é absurdo você não admitir que você precisa de gente, que você precisa de relacionamentos. E é absurdo que você não entre nessa relação. Quando Salomão termina de comparar as duas filosofias, ele chega à seguinte conclusão: pertencimento é uma necessidade do ser humano, e como é uma necessidade, todo ser humano precisa se virar e se relacionar, porque se ele não se relacionar, ele vai se deprimir, vai afundar em ansiedade, em sofrimento psicológico, por falta dessa sensação de eu faço parte de um grupo, eu faço parte de gente que se importa comigo. Pensando no grupo de apoio, muitas pessoas chegam no grupo de apoio e ela quer beber dessa sensação de pertencimento e ela começa. Mas logo, quando o preço começa a chegar, porque uma das coisas que o grupo de apoio ajuda a gente a perceber é que toda relação tem preço. Não é verdade? Todo relacionamento tem preço. A pessoa pede para sair do grupo. Vocês que são líderes de programa de cura sabem que a primeira coisa que acontece nos dias de dividir os grupos de apoio é nas primeiras semanas, o líder do programa é procurado e fala assim, olha, eu quero sair desse grupo porque esse grupo não me cabe. Aliás, uma das perguntas que eles sempre fazem é qual o método? Qual o método que vocês usam para escolher as pessoas para ficarem juntos? Não, porque se for por afinidade, eu não tenho afinidade com fulano. Quantos líderes de cura aqui já ouviram essa história? Já. E quantos já levaram essa demanda para o seu líder? Sabia. Eu quero saber qual é o critério de divisão do grupo de apoio, porque me botaram no grupo ali. Em geral, eu recomendo que os líderes não troquem a pessoa na primeira vez. Por quê? Porque, em geral, o problema dessa pessoa é que ela está no processo de aprendizado de se relacionar. Ela não sabe se relacionar ainda, então qualquer grupo que você colocar ela vai dar o mesmo problema. Porque o problema não é o grupo, é ela. Ela não sabe se relacionar. Então, em geral, eu recomendo que o líder do programa de cura não troque a pessoa de grupo só porque ela chegou falando, não quero ficar nesse grupo. Deixa ela ali. Pede para ela ter paciência. Falta muito ainda, fique em paz. Se não der certo, nós vamos trocar, mas fica aí um pouco, vamos testar. Até por uma questão que uma das razões do grupo de apoio é condicionar o indivíduo para aprender a se relacionar com gente diferente dele. E aquelas pessoas estão lá para fazerem o condicionamento. Às vezes, por exemplo, uma pessoa está num grupo de apoio e ali no grupo de apoio ela encontrou a primeira pessoa na vida dela que tem coragem de contradizê-la e mostrar os erros dela. Às vezes essa pessoa vem de um lar onde as pessoas têm medo de dizer para ela, você está errada. Porque todas as vezes que alguém mostra para ela que ela está errada, ela responde irritada, nervosa e ganha discussão no grito. Então, ela faz todas as pessoas terem medo dela, para não dizerem o que está errado. Aí ela chega no grupo de apoio,
As pessoas do grupo de apoio não sabem, não foram criadas na mesma família, então não estão sabendo qual é o esquema do relacionamento. E aí as pessoas do grupo de apoio dizem para ela assim: mas isso está errado. Toda a reação natural, padrão dela, vem à tona. Ela se irrita, tenta ganhar no grito, mas ela não está no grupo disfuncional dela. Ela está no grupo de apoio. E no grupo de apoio as pessoas não sabem o que tinha que fazer. O David conta no livro dele que quando ele começou a namorar com a Débora, na família da Débora, ninguém respondia à mãe. A mãe da Débora. Mas ele era novo no negócio, ele não sabia. Então, a mãe se irritou com alguma coisa, fez uma pergunta nervosa. O padrão da família era, quando a mãe faz uma pergunta nervosa, todo mundo fica quieto. A mãe da Débora fez a pergunta e o David, eu sei a resposta dessa. E respondeu. E a mãe conversou, e ele respondeu. E ela falou mais, e ele respondeu. E a conversa rolou. E a família inteira encostou na parede, tipo assim, você está ficando doido? Por que você está fazendo isso? Mais tarde, a Débora quase que termina o namoro com ele, porque falou com ele, não se faz isso com a mãe dos outros. Mas o que eu fiz? Você respondeu à minha mãe. Mas ela perguntou. Então, mas não pode responder. É falta de respeito. Mas era uma pergunta legítima. Você não pode responder. Quando essa pessoa vem para o grupo de apoio, o grupo de apoio fica igual o David. Não sabe que não pode responder. E responde. E é onde a pessoa tem a oportunidade de aprender novos comportamentos. Por isso, eu não recomendo que tire a pessoa logo. Deixa ela lá mais um pouquinho. Deixa, ela aprender um novo comportamento. Claro, pode chegar numa situação em que não tem jeito, não tira. Troca. Mas eu estou apostando que no outro grupo vai ter o mesmo problema. Eu estou apostando. E estou apostando também que depois de algum tempo no próximo grupo, ela vai dizer para você que é o líder assim, eu estava gostando mais daquele primeiro grupo. E talvez lá pelo terceiro grupo, você mesmo resolva botá-la de volta no primeiro grupo. Porque nós estamos falando de aprendizado, de crescimento. Salomão está nos ajudando a perceber que esse sentimento de pertencimento é uma necessidade humana. E para que eu seja nutrido com a sensação de eu pertenço, eu preciso pagar aquele mesmo preço da unidade. Considerando que eu preciso receber do outro, então eu preciso chegar à conclusão que eu não posso perder o outro. Se eu entender que não é possível que alguém consiga viver bem e feliz sozinho, então o próximo passo é eu agir com essa necessidade do mesmo jeito que eu ajo com a necessidade de nutrição, descanso, exercício. Tem algumas necessidades que não dá para viver sem. Eu vou tirar exercício porque dá para viver sem exercício. Pelo menos sem muito exercício. E dá para viver pouco, pelo menos. Mas vamos colocar nutrição e descanso. Não dá para viver sem isso. Na lista. Não dá para viver sem nutrição e descanso. Então, o que você faz com relação a nutrição e descanso? Comida, água, sono, lugar para dormir. O que você faz com essas coisas? Você prevê a necessidade e planeja o suprimento. Não é assim que você faz? Planeja, inclusive, o suprimento para tempos de escassez. A gente, inclusive, se programa no tempo da escassez. Como é que eu vou fazer? No tempo da escassez, eu vou ter que viver com menos. Mas não dá para não viver. Eu tenho que viver. Eu vou reduzir, vou comer menos, beber menos. No tempo da escassez eu vou dormir menos. Mas não dá para viver sem comer, sem beber, sem dormir.
Eu preciso dessas coisas. Então a gente planeja para receber. Salomão está estabelecendo que o ser humano precisa disso. E que, considerando que ele precisa, então ele tem que se planejar sobre como resolver isso. Salomão não foi o primeiro a estabelecer essa necessidade humana de relacionamento com um semelhante. Deus já tinha falado disso. Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 23, ajuda a gente a ver de onde Salomão tira essa ideia. Está escrito assim em Gênesis 2, 18 a 23. Então declarou Yahvé ao Senhor: não é bom que o ser humano viva sem companhia. Estou na King James ainda. Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens de todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria, e o nome que lhe desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves dos céus, as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse. Não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele se cooperasse e correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono. E enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e fechou o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu a ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. No texto de Gênesis, Adão, recém-criado, em plena comunhão com Deus, está se sentindo profundamente sozinho. E nós notamos isso claramente com a própria fala de Deus: não é bom que o homem esteja só. E como foi o próprio Deus que falou que não é bom que o homem esteja só, eu posso afirmar que Deus não preenche o homem completamente. O homem está vazio com Deus. E quem notou que o homem está vazio com Deus foi o próprio Deus. Há alguns anos atrás eu li um autor de ficção inclusive, ele afirmava que a razão por que Adão estava se sentindo sozinho, mesmo com Deus, é porque ele tinha se afastado de Deus. Mas isso não pode ser verdade, porque todos os teólogos que eu já li, exceto ele, que também é um teólogo, filho de missionários na Argentina, missionários americanos na Argentina, todos os teólogos que já li até hoje não acham base no hebraico para uma afirmação dessa. Na verdade, é uma afirmação chutada, porque o autor queria que tivesse alguma coisa. A verdade é que Adão estava em plena comunhão com Deus, não havia pecado ainda, e Deus detectou que faltava alguma coisa para ele. O que faltava para o homem? Faltava outro ser humano. O que Deus estava dizendo é que o homem não fica bem sozinho, mesmo quando ele está cheio de Deus. Mesmo estando bem com Deus, o homem não funciona bem. E o texto deixa isso claro, porque a partir do ponto em que Deus detecta que o homem não ficava bem sozinho, os animais foram trazidos ao homem para nomear os animais. E o texto declara que enquanto Adão dava nome para os animais, ele ficava procurando alguém que pudesse
está mais perto. Está cuidando dos bichos, dá uma comidinha, um nome, e aí ele pensa assim, cachorro, você vai ser meu amigo. E aí traz o cachorro para andar com ele e descobre que ele continua sozinho. Dizem que ficou amigo até do elefante, mas nem o elefante com aquele tamanho todo conseguiu preencher o vazio do homem. Eu estava tentando fazer uma piada, mas não deu certo. Não funcionou. Mas eu vou continuar tentando, até o final vai aqui. Entre os animais não se achou alguém à altura. Nós notamos claramente que o homem estava vazio e precisando de relacionamento quando Deus traz um semelhante, faz Eva e traz para Adão. A forma como ele recebe Eva, a forma como ele festeja a presença dela, a forma como ele se alegra profundamente, indica que Adão precisava desesperadamente de outro ser humano. Então, quando Salomão trabalha a ideia de que o ser humano precisa de outro ser humano, ele estava só repetindo uma ideia que já vinha de Deus. E Adão estava em plena comunhão com Deus e ainda precisava de gente. Eu não sei se você nota, nós, claro que cada um do seu jeito, porque os temperamentos têm formas diferentes de procurar gente. Os Ds têm um jeito de procurar gente, eles precisam de gente, tanto quanto os outros, mas ele tem um jeito. Os Is têm outro jeito. Os Is são os mais melosos quando vão procurar gente. Os S têm outro jeito de procurar gente, e os S precisam de gente numa determinada medida, gente demais para o S cansa, e é normal, viu? O pessoal que é S aí, S cansa de gente. Ele precisa, mas cansa. Então é normal, por exemplo, que o S vá para a festa e ficou lá 3, 4 horas na festa e ele chega em casa e sopra. Que foi, tô cansado. Estava na festa e está cansado. Porque S cansa de gente. Os Cs são frios com gente, mas eles também precisam de gente. Todo ser humano precisa de gente. Como ele reage com gente é diferente, mas eles precisam de gente. Uma das provas cabais de que o ser humano, mesmo cheio de Deus, ele precisa de gente, é como que os judeus resumiram os 10 mandamentos. Como os judeus resumiram os 10 mandamentos? Na verdade, eles resumiram todos os mandamentos em 2. Quais são? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que eles querem dizer? Que há 2 coisas que você não pode viver sem nessa vida. Que são super, ultra, mega, power, plus essenciais para que os princípios funcionem na sua vida. Deus e o outro. Ou seja, não dá para viver sem Deus. Mas também não dá para viver sem o outro. Na verdade, se te deixarem sozinho numa ilha, você vai pegar uma bola, desenhar um rosto e chamar de Wilson. Pronto, falei. Por quê? Porque você não vive sozinho. É normal que seja assim. Algumas pessoas dizem que a grande quantidade de divórcios indicam que o ser humano não vive bem junto. Ele não vive bem junto porque ele se divorcia. Olha a quantidade de divórcio. Eu, normalmente, quando sou questionado quanto a isso, eu digo que o meu entendimento é exatamente o contrário. Eu digo que a grande quantidade de divórcios, para mim, prova justamente que o homem não consegue viver sozinho. Quando estou falando do homem, estou falando do gênero humano. E que mostra para mim que o homem não consegue viver sozinho num monte de divórcio que eu vejo. É que as pessoas divorciam e casam de novo, e divorciam e casam de novo. Sabe a que eu comparo isso?
Aquela pessoa que comeu uma comida ruim, pegou uma salmonela, antes de sarar da salmonela, ela está comendo de novo. Por que ela não para de comer já que pegou uma salmonela? Porque ela precisa. O que me faz lembrar de uma frase do meu pai: triste de quem precisa, meu filho. O meu pai usa essa frase, em geral, para se referir a quando ele tem que se humilhar e se voltar para minha mãe depois de uma confusão, uma dificuldade entre os dois. Ele volta, paga o preço, se humilha, renegocia, e quando os filhos olham e percebem o que ele está fazendo, ele olha para os filhos e fala: triste de quem precisa. Quem precisa sou eu. Então, mesmo as pessoas divorciou por quê? Porque foi ruim o relacionamento. Então está casando de novo por quê? Porque é triste de quem precisa. O ser humano precisa de relacionamento. E a dor de um relacionamento não estar funcionando dificilmente apaga a carência e a necessidade de se relacionar. Às vezes, o relacionamento adoece, a pessoa não consegue viver ali dentro, mas a sede dela continua funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, para mim, o número enorme de divórcio não indica que o ser humano vive melhor sozinho. Conversa. Verdade, o ser humano precisa de relacionamento, precisa viver junto, precisa do outro. E aí, como diria o meu pai, triste de quem precisa. Se vira e pague o preço do relacionamento. Custa caro? Custa, mas você precisa. Eu sinto muito que seja eu a te contar. E por falar em triste de quem precisa, Salomão apresenta algumas áreas em que ele diz que a gente precisa. Eu acho que Salomão começa da área mais leve para a área mais pesada. A primeira área, ele diz, é no desfrutar do trabalho. Ele diz que quando nós trabalhamos, o resultado do trabalho é melhor desfrutado quando a gente tem alguém. Trabalha e ganhou um resultado e quer desfrutar. Desfrutar sozinho é ruim pra caramba, Salomão que falou. Não, eu vou ali desfrutar do meu trabalho, mas eu não quero ninguém comigo não, vou desfrutar sozinho. Nem que seja para se gabar de que você tem e o outro não tem, mas ter alguém é importante. Faz falta quando você quer desfrutar, quando você quer ter prazer, quando você quer ver o resultado e não tem ninguém para ver o resultado com você. Mesmo aquelas pessoas que conseguem viver bem sozinhos, chega uma hora que ela enjoa. A Berê tem um S alto, bem alto. Então, às vezes eu noto que ela já cansou. Berê, embora tenha um S alto, ela é pastora. Então, você sabe que pastor vive com gente na cola. Atende, prega e ensina e acompanha. Berê, às vezes eu olho para ela e falo assim: amor, você está enjoado de gente. Você precisa de um tempo. Aí, um tempo desses, a gente ia viajar no final de semana, e aí ela não ia ministrar nesse final de semana, ela só ia com a gente. E aí nós combinamos que ela ia ficar em casa, para ela aproveitar o tempo e gastar o tempo dela sozinha. Aí saiu todos, a família toda viajou, ficou só Berê em casa. No domingo à noite, quando eu cheguei em casa, ela falou assim: amor, já enjoei de ficar sozinha, eu estava precisando disso. Descansou de gente? Não só descansei, estou querendo gente agora. O ser humano carece de relacionamento.
Você pode até negar, mas você precisa de gente. Gente é importante para você. E Salomão diz que quando você trabalha e vai desfrutar do relacionamento, você precisa de gente. Porque o desfrute fica ruim sozinho. Mas tem uma segunda área que Salomão diz que é ruim quando você está sozinho. Salomão diz que na queda. Ele diz assim: porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro, mas pobre daquele que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a reerguer. Quedas físicas, quedas psicológicas, quedas espirituais, quedas profissionais, quedas, a vida está cheia de queda. E, gente, é horrível quando você cai e não tem ninguém para te dar a mão. Quando você dá uma afundada, de qualquer área, e não tem alguém para te ajudar a levantar. E sabe qual é a parte legal de ter gente que tem com a gente o sentimento de pertencimento e que a gente tem o sentimento de pertencimento com aquela pessoa? É que na queda, a pessoa ajuda a gente a levantar, mesmo que seja dizendo: eu te avisei para você não pisar no chão molhado, eu te falei, mas vem cá que eu vou te ajudar a levantar. As pessoas que têm com a gente a sensação de pertencimento, elas se sentem na obrigação de ajudar a gente a levantar. Mesmo que elas tenham nos avisado para não cair. Quando a gente cai, elas sentem que são obrigadas a ajudar a gente a levantar. Quem nunca disse: fulano é assim, mas é meu irmão? Já ouviu essa frase? Meu irmão. E às vezes é irmão consanguíneo. Às vezes, irmão em Jesus. Sujeito, vale nada, mas é meu irmão. Vou ajudar a levantar, porque é meu irmão, eu tenho um compromisso com ele. Esse sentimento faz falta para qualquer ser humano que tenha a sensação de que não tem isso. O vazio dentro dele parece que vai rasgá-lo de angústia. E todo ser humano procura isso em algum ponto. Alguém que esteja comigo, mesmo que eu cair. Sabe, me lembro de alguns anos atrás, eu estava sendo caluniado. Mais ou menos uns 20 anos atrás. E eu estava muito ruim, porque uma das minhas construções na vida foi de que o meu bom nome me sustentaria. E se tem uma coisa que dói numa pessoa que foi treinada para ser o bom menino, é calúnia. Porque o sentimento que esse indivíduo com esse treinamento tem é que, se eu fizer tudo certo, vão falar bem de mim. Aí eu faço tudo certo. E um filho do inferno, mais ou menos, ele não era muito filho do inferno não, tadinho. Valia nada não, mas não era do inferno também. O cara de pau criou uma história só para me denegrir, com medo da concorrência. Concorrência que eu não faria, se me conhecesse, saberia que eu não faria. Mas o medo fez ele e falou: vou destruir a concorrência antes que a concorrência seja concorrência. Aquilo acabou comigo. Uma pessoa foi ferramenta de Deus, logo depois que o Espírito Santo falou para mim assim: meu filho, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque o seu galardão no céu é grande, porque assim os profetas foram perseguidos antes de vós. Para mim isso caiu assim: você quer ser o grande profeta? Quero, Senhor. Então, seja bem-vindo. É assim que os grandes profetas são formados. Já está na prateleira já. Aqui é o lugar onde Deus coloca os
grandes profetas. Perseguição, calúnia, invenção de conversa fiada, está aqui. Então, se está aqui, estou. Então, receba. Falei, é isso que me espera? Eu topo. Porque até então eu estava achando que era por minha causa. Aí Deus falou, não, não é por sua causa, é por minha causa. Ah, então, se for pelo Senhor, eu aceito. Mas logo depois disso, Deus me enviou um amigo. E eu não desabafei com ele, porque eu tinha tentado desabafar com uma outra pessoa e acabei com ela. Então eu percebi, não dava. Mas ele estava sabendo de tudo. Ele chegou, sentou perto, deixou eu chorar, e depois ele me disse assim, Josimar, eu sei que isso não é verdade, mas eu queria te contar uma coisa. Se fosse verdade, não mudaria nada para mim. Sarou minha alma. Estou bem agora. Sabe, essa sensação de eu estou com você, mesmo que você caia. O ser humano precisa disso. O ser humano precisa de gente que esteja com ele mesmo que ele caia. Eu não estou falando de gente que aprove a queda, de gente que assine embaixo do erro. Não, gente que mostre que o erro está errado, que discorde do erro, mas eu estou aqui. Eu não vou te abandonar por causa da sua queda. Seres humanos precisam disso. Você está aí. Salomão está dizendo que o ser humano precisa de gente para desfrutar do trabalho, ele precisa de gente quando cai, mas ele diz também que o ser humano precisa de gente no inverno. Se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? E inverno para Salomão, o tempo do inverno, o tempo do frio para Salomão, tem sentido figurado em outros textos. Por exemplo, Salomão disse, vai ter com a formiga, preguiçoso. Aprende com a formiga. No verão, a formiga ajunta o seu alimento. No inverno, ela não precisa trabalhar. Até porque no inverno não tem como trabalhar. Lembra que naquela região, os invernos em geral são rigorosos e as árvores perdem todas as suas folhas. Portanto, as formigas não têm folhas para catar durante o inverno. O que as formigas fazem? Catam no verão e guardam para o inverno. Salomão, quando fala de inverno, ele está falando dos tempos frios da vida. Às vezes, a gente entra em momentos da vida em que é frio. E quando Salomão fala que no inverno a gente precisa de gente que nos aqueça, além de ele estar dizendo que o ser humano tem necessidade de gente que aqueça o coração dele com esperança nos tempos de desespero. Gente, às vezes, a gente sabe que não vai melhorar. Porque se você está no inverno, não vai melhorar agora. Só vai melhorar quando o inverno passar. Na verdade, vai passar o inverno. Quando o inverno acabar, melhora. É o tempo do inverno, tem que esperar. Você sabe que não vai melhorar. Mas é tão bom quando alguém está com você, te toca, te abraça, te afaga e fala assim, vai melhorar. Te aquece. Aquecer implica plantar esperança no coração. Te dá energia para continuar firme por mais tempo enquanto o tal do inverno passa. Ele vai passar. Toca numa pessoa perto de você e diga assim, o inverno vai passar, fique em paz. O inverno sempre passa. Às vezes ele fica mais rigoroso que no ano passado, às vezes ele começa mais cedo e termina mais tarde, às vezes ele fica mais longo, mas o inverno sempre passa. Sempre. Todo inverno passa. Mas o que é legal é ter gente junto com a gente para nos aquecer no inverno, para plantar esperança no coração da gente, para dizer para a gente que a gente não está doido em acreditar que vai passar. Para dizer para a gente que enquanto não passa, ele está por perto. Aquecer o coração durante o inverno é importante, mas Salomão é de uma teoria que para você ter para gastar no inverno, você tem que ter investido no verão.
Isso vale para tudo, inclusive para os relacionamentos. O mesmo Salomão que disse: aprenda com a formiga a juntar no verão para ter no inverno. O mesmo disse assim: em todo o tempo, ama o amigo. Na angústia, ele será seu irmão. A angústia é o inverno. A angústia é o tempo em que você precisa que alguém te socorra, mesmo você não sendo digno. Mas quem é que vai ter alguém para socorrê-lo na angústia? Quem amou o amigo em todo tempo. Salomão usa duas palavras de propósito nesse texto: a palavra amigo e a palavra irmão. A palavra amigo tem a ver com gente que eu estou com ele por causa do prazer que me dá estar com ele. Isso é amigo. Amigo, eu tenho empatia, eu tenho simpatia em estar com ele, me agrada estar com ele, por isso eu estou com ele. E irmão? Irmão, eu estou com ele por causa dos laços consanguíneos. Às vezes, irmão é mó furada, mó chatice, ó dificuldade. Mas eu não vou abandonar, o sujeito é meu irmão, gente. Amigo, eu estou com ele porque é agradável. Irmão, eu estou com ele porque ele é irmão. Salomão usa um jogo com essas duas palavras. Ele está falando: se você cuidar bem do amigo no tempo em que você não tem nenhuma obrigação de cuidar, no tempo em que você só está com ele pelo prazer de estar, quando passar o tempo e você estiver numa situação de dificuldade, o amigo vai se comportar como irmão. O amigo vai agir como se fosse irmão. Ele vai trazer o socorro, vai fazer a intervenção, mesmo não tendo vontade nenhuma. E aí talvez você esteja pensando assim: ah, mas se fosse eu, não quero. Quero que ninguém venha me ajudar sem ter prazer em estar comigo. Toca na pessoa do lado e fala assim: queira. Queira, por favor, queira. Presta atenção numa coisa. Presta atenção. Na hora da necessidade, queira. Precisam. Triste de quem precisa, né? Queira. Fulano veio me aquecer o coração, fulano veio me socorrer, fulano veio orar comigo, fulano veio gastar um tempo comigo, fulano veio ofertar financeiramente na minha vida, mas eu olhei no rostinho dele, estava cheio de má vontade. Mas veio, criatura. Irmão nem sempre ajuda de boa vontade, mas ajuda, deixa ele ajudar. Aliás, abro um parêntese para dizer para você que a cultura shakespeariana sujou as águas nessa área e plantou na nossa cabeça que quem ama de verdade só ajuda de boa vontade. Inclusive, entre as mulheres e os maridos, tem uma encrenca que eu ouvi muitas vezes. Muitas vezes eu ouvi as mulheres dizerem assim: pastor, eu não quero que o fulano lave as vasilhas de má vontade. Eu quero que ele lave gostando. Eu falo: mas ele lavou? Lavou, pastor, mas não lavou feliz. Escuta, na verdade, é uma demonstração de amor muito maior quando uma pessoa faz o bem para você sem vontade do que quando ela faz por prazer. Então vamos pensar assim: uma pessoa tem para ela como maior prazer da vida dela, por alguma razão, sei lá qual, ela sente muito prazer em cozinhar. E ela vive cozinhando por prazer, cozinha para lá por prazer, quando ela quer descansar ela cozinha, quando ela está chateada ela cozinha, então ela cozinha sempre, ela tem prazer em cozinhar, e aí ela vai cozinhar para você. Ah, eu queria cozinhar para você, por quê? Porque eu gosto de cozinhar. Joia. E aí vai você lá e come a comida que ela fez para você com muito prazer.
Tem uma outra pessoa que sabe cozinhar, mas detesta. Eu não gosto de cozinhar. Detesto cozinhar, eu não gosto de cozinhar. Cozinhar não é legal. Mas para você, eu vou cozinhar. Porque eu te amo. Quantas duas pessoas estão realmente demonstrando amor? Na mentalidade shakespeariana, o amor é se você tiver prazer em fazer. Não, a mentalidade bíblica é outra. Na mentalidade bíblica, eu faço por você mesmo que me custe. E quanto mais me custa, mais amor. Estão me entendendo? Então, no inverno, escuta. No inverno, às vezes, quem vem te aquecer, vem cheio de má vontade. Droga, tem que sair de casa, tirar minhas pantufas, pisar na neve, para vir ajudar essa pessoa. Ah, mas eu vou, porque é meu irmão, não vou deixar meu irmão passar frio, vou lá. Aí chega a pessoa para te ajudar, você fala assim, pode voltar, se for desse jeito, eu não quero. Não, não deixa a pessoa voltar, não, aceita, agradece, recebe. Se alegra, inclusive alegra o coração dela recebendo com carinho. Finge que você não viu que é de má vontade. Porque você vai aquecer o relacionamento. Vocês vão se relacionar melhor. Ignora e recebe com alegria. Sabe o que vai acontecer com esse relacionamento? Ele vai se fortalecer cada vez mais, porque a pessoa deu sem querer e você recebeu com alegria. O relacionamento fortalece. Você está aí? No inverno, o negócio é, plantou no verão? Plantei, vou colher. Às vezes a colheita é uma colheita assim meio de má vontade. Porque a pessoa que está vindo te socorrer no inverno, dificilmente vai vir com muito boa vontade. Porque no inverno funciona assim. Não queria ir lá não, porque está no inverno. Porque se está inverno para você, deve estar inverno para os outros também. Não estava muito afim não. Ou só tinha 100. Tem que dar 50 para ele. Mas tudo bem, melhor dar 50 para o meu irmão, porque ver meu irmão passar na dificuldade. Não foi com muita boa vontade, mas é meu irmão. O inverno produz essas coisas. E você tem de aprender a receber no inverno. A última área em que Salomão diz que é importante, psicologicamente, construir a unidade é na guerra. Ele diz assim, um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Salomão está dizendo que às vezes nas minhas guerras pessoais eu preciso de relacionamento. Nas minhas guerras pessoais eu vou descobrir que eu só vou vencer a guerra se eu tiver mais alguém comigo para guerrear. E às vezes eu não tenho ninguém comigo para guerrear porque eu não estou investindo na unidade. Escuta isso. Você precisa de relacionamentos por causa de suas necessidades e carências psicológicas. E você precisa aprender a tratar as carências psicológicas com a mesma naturalidade que você trata as carências físicas. Quando você precisa de água, você não tem problema de dizer para alguém, pode me dar um copo de água? Você não tem problema. Mas às vezes você está carente e não tem coragem de falar assim, pode me dar um abraço? Estou carente. Aliás, vamos testar isso. Olhe para alguém perto de você e fala assim, me dá um abraço. Pedir como quem pede água. E eu sinto muito triste de quem precisa. Escuta isso. Escuta. Escuta isso.
Essa é mais uma das razões porque você precisa investir na unidade. Você precisa investir na unidade porque você não consegue viver sozinho. Talvez plantaram na sua cabeça que você consegue, mas a verdade é que você não consegue. Você não consegue viver sozinho. E eu quero orar com você, porque enquanto eu trabalhava no tema desse encontro, eu senti uma sensação muito forte de muitos relacionamentos quebrados, muita gente machucada, muita pirraça, picuinha, amargura, relacionamentos que pararam de funcionar e as pessoas dentro dele não sabem o que fazer para funcionar. Eu tive uma sensação de que Deus ia liberar unção para curar as dores. Há umas 2 semanas atrás, eu vi uma pessoa fazendo pirraça. E não era uma criança, era um adulto. Bem adulto. Várias pessoas ao redor dela eram importantes para ela, mas porque ela esperava que essas pessoas reagissem de um determinado jeito e as pessoas não reagiram, ela começou a se introspectar e ficar ruim. Então, eu encontrei ela e eu percebi que ela estava à beira de ficar endemoniada. Porque, eu não sei se você sabe, se você vai juntando emoção negativa, vai juntando, chega uma hora que você tem tanta emoção negativa que os demônios têm acesso. Eu encontrei ela nesse estado, quase endemoniada já. Ela estava ruim, ela mal conseguia me olhar, fugindo do meu olhar de todo jeito, e com o semblante caído, quebrado, mal. Então, na frente dela, eu mandei uma mensagem. Falei para ela: estou te mandando uma mensagem, e eu não vou falar com você, porque no estado que você está, você não vai conversar comigo. Então eu vou te mandar uma mensagem, porque a mensagem você vai ler, vai ficar curiosa e vai ler. E na mensagem eu coloquei o texto de Gênesis 4, onde Deus fala para Caim assim: por que você deixou seu semblante cair? Se você agir corretamente, as coisas não vão funcionar. Mas se você resolver continuar no caminho que está, o pecado jaz à porta. Mas é seu dever dominá-lo. E eu comentei embaixo assim: o que eu quero dizer com esse texto? Eu quero dizer com esse texto: para de fazer pirraça, só porque a vida não é justa. A vida não é justa, mas você ainda precisa continuar vivendo. As pessoas não funcionam do jeito que você queria, mas você continua precisando delas, e daqui a pouco você vai perdê-las num nível tão profundo que não vai ter recuperação. Então resolve agora. Graças a Deus ela resolveu. Escuta isso. A minha sensação, enquanto preparava o tema desse encontro, era que várias pessoas estavam nesse estado, num estado de juntar emoções negativas, porque as coisas não andaram do jeito que queriam, porque foram feridas, porque foram magoadas, porque escutaram o que não queriam escutar, agiram do jeito que não queriam agir e foram se deixando afundar na dor. Eu quero que você deixe Deus te curar hoje. Deixa Ele curar você, e eu vou te contar por quê. Porque se você continuar desse jeito,
se permitindo envenenar apenas por causa da pirraça. Se você continuar deixando essa coisa encher seu coração, quem vai pagar caro por isso é você. Sabe o que é pior? As pessoas que a gente acha que foram os causadores disso, na maioria das vezes, a vida deles continua. É só a gente mesmo que está pagando o preço, que está se envenenando, deixando o veneno dentro. Então, o desafio de Deus é para você pegar essa dor, essa lembrança, essa memória, esse sentimento ruim, colocar diante de Deus. Deixa Deus te curar disso. Deixa Deus te liberar para seguir em frente, se relacionando com gente problemática, se relacionando com gente que te faz mal, se relacionando com gente que não reconhece, que não agradece, que não vê, com gente que é injusta com você, e se lembrando que você também faz parte dessa lista. Se não na vida das pessoas que fizeram isso com você, na vida de muitos outros que não fizeram isso com você, porque gente é assim. Então, a hora de Deus para você agora é de deixar Deus te sarar.